Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso VersaCast. Aqui com meu amigo Ricardo Castilho e sempre com convidados muito, mas muito especiais. Castilho, fala um pouquinho do nosso super mega convidado de hoje. Renato, uma alegria, mais uma edição do Versa Podcast e sempre convidados muito especiais. Hoje, especialmente, um querido amigo comum, né, nosso aqui, Anderson Pomini. E Anderson Pomini é advogado e hoje, atualmente, ele está liderando, ele é diretor-presidente do Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, né? Então nós vamos saber muitas coisas, os bastidores lá do Porto e saber, quase ninguém fala do Porto de Santos, né? Pelo menos no cotidiano, assim, a gente não escuta falar tanto e a gente tem ali uma grande plataforma, né, do PIB nacional, que tem a entrada, acho que a maioria, o quanto de grãos tem estocado naquilo ali, que vai e volta, suco de laranja, enfim, tem muita coisa que a gente vai saber, e o Pomini está aqui hoje, querido amigo. Pomini, muito obrigado pela sua presença aqui no Versa, e certamente vamos aprender muito com você hoje. E aqui com o patrocínio da LCA, Law Concept Academy, que é uma faculdade premium que tem os nossos MBAs, MBA em Digital Legal 360 graus, MBA em Governança Corporativa, Compliance e Ética Empresarial e 2 novos MBA na área de Tribunal de Contas e também de agências reguladoras. Acesse lca.edu.br. E também a Codex AI, que traz aí várias ferramentas e soluções, não só para a implementação de inteligência artificial no dia a dia corporativo, mas também soluções de atendimento muito interessantes. Codex AI. Conta um pouquinho da sua história. Pois é isso mesmo. Também, né? Deixa eu falar, já começamos pelo fim, né? Mas fala um pouquinho da sua trajetória como advogado, como operador do direito, né? E até os dias de hoje, como você lá liderando o Porto de Santos. Bom, primeiro dizer da alegria de estar aqui com 2 amigos, 2 renomados profissionais. Castilho, amigo há mais de 20 anos, Opsi Brum, maior especialista em tecnologia do país e um grande amigo, queridos amigos. É um prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo sucesso desse podcast. Nós falávamos que é o presente e é o futuro da comunicação, né? Bom, eu sou advogado de formação, né? Tenho escritório há 20 anos, me especializei em direito público eleitoral por gostar de política. Fiz direito, inclusive, por gostar de política, porque já praticava a política antes do direito. Desde os 14 anos, primeira campanha eu me lembro bem. Política partidária que eu participei no interior do Paraná. E na faculdade também, ele já era militante, Renato. Diretório acadêmico. Quando tinha uma eleição, eu estava no meio. 14 anos. Desde os 14 anos. E aí acabei fazendo direito, participei de eleições de OAB, de centro acadêmico, de Uni. Onde tinha uma eleição, a gente se metia. A gente perdia algumas, ganhava as outras, mas fato é que com isso a gente foi ganhando muita experiência, né? E eu, particularmente, sou entusiasta da gestão pública. Eu gosto muito de estudar modelo de Estado. E exatamente o que nós discutimos hoje, né? Por que nós chegamos à crise de uma democracia moderna, talvez alavancada pelos novos meios de comunicação? Então, esse é tema para 18 horas de conversa, né? E depois, em razão da minha relação com a política, por coordenar diversas campanhas, para prefeito de São Paulo, para governador de São Paulo, na área jurídica, eu acabei sendo convidado a assumir cargos públicos. Então, o primeiro cargo público de relevância foi secretário de Justiça da capital, do prefeito João Dória à época, e agora autoridade portuária, convidado pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Márcio França, que, tendo em vista a dinâmica da política, assumiu um outro ministério, e eu acabei sendo convidado a permanecer na autoridade portuária, frente à autoridade portuária de Santos, que dirige o Porto de Santos. Então, você disse muito bem, Ricardo, o que é o Porto de Santos? É uma empresa pública federal, cujo sócio majoritário é o governo federal, que detém 99,99% das ações, e Santos, a cidade de Santos, que tem 0,1%. Então, o Porto de Santos é a principal janela de conexão com o mundo, conectada com 200 países e 600 locais de destino.
passa por ali 30% da nossa corrente comercial brasileira. Ou seja, se o Porto de Santos fecha o canal por 3 dias, a China passa a apresentar dificuldade para alimentar a sua população. Veja a importância desse equipamento de logística para o Brasil e para o mundo. Sim, é um equipamento construído por brasileiros. Tem 400 anos de operação e 132 anos de CNPJ. Emprega quantas pessoas hoje, Pomini? 50 mil pessoas todos os dias trabalham no Porto de Santos. Vinculados à autoridade portuária, que é a empresa pública, somos em 1.000 profissionais. 1.000? 49 mil profissionais prestam serviço para as empresas privadas. Então, como funciona o Porto? Toda a área é pública. O Porto realiza o leilão e disponibiliza essas áreas aos operadores interessados. Então, a empresa vence o leilão e ela passa a operar, importando produtos industrializados, por exemplo, para as empresas que movimentam containers, ou exportando a nossa principal força, que é a exportação de commodities, grãos, soja, milho, café, suco de laranja. Você disse muito bem, Ricardo. A cada 10 copos de suco de laranjas que são consumidas no mundo, 9 são produzidas no Brasil e passam pelo Porto de Santos. Pomini, o que é autoridade portuária? Qual que é a história da autoridade? Porque é um nome recente, né? É uma agência. Uma agência, não é agência, é uma autoridade, né? Mas é recente, não? É uma nomenclatura mundial. Na verdade, isso foi criado por outros países. O Brasil copiou. Então, há 400 anos atrás, quando as operações portuárias começam, e em especial pelo Porto de Santos, porque o porto ele é escolhido e é instalado pelos navegadores e não pelo Estado. Depois que chega o Estado e organiza. Então é o navegador, principalmente no nosso caso os portugueses e os espanhóis, que encontravam um local adequado para descarregar os seus produtos e muitas vezes explorar, que foi o caso dos portugueses. Então eles encontraram ali inicialmente em São Vicente e depois chegaram ao Canal de Santos, que é natural. E ao longo dos anos o Estado ele foi se organizando, inicialmente através de trapiches. Os navios, as caravelas antigas, ancoravam e aí vinham os trabalhadores, que são os estivadores, preparavam os trapiches e carregavam as cargas nas costas. E aí o Estado veio organizando. Esse local é um local de comércio internacional. Isso foi no mundo, tá? Uhum. Santos não foi diferente. E ao longo dos anos criaram, e o Estado foi organizando e criou-se a chamada autoridade portuária. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa em especial. Você sabe que recentemente, Renato, me perguntaram, Pomini, essa história de autoridade não é algo arcaico, antigo, não dá para mudar? Eu falei, escuta, por que você não pensa em mudar depois que eu sair daqui? É um nome tão bonito, eu cheguei agora. E é moderno. É igual a NPD. Autoridade Nacional de Produção de Gás e Autoridade Portuária. São as duas autoridades que nós temos no Brasil, né? Mas fato é que criaram esse nome. A autoridade portuária ela é responsável pela gestão do porto, pelo planejamento do porto, ou seja, entrada e saída de navios, pela fiscalização das operações portuárias. É ela quem dá o tom do comércio nacional e internacional. Agora, é importante dizermos, Renato, que a autoridade portuária não atua sozinha na operação. Então, atua em parceria com a Receita Federal, com a Vigiagro, com Polícia Federal para combater o tráfico de drogas, porque já que é uma janela conectada com o mundo, nós importamos e exportamos bons produtos e o crime organizado, obviamente, utiliza desse canal para os seus interesses no mundo. É bom dizer que Rotterdam, por exemplo, outros portos da Europa são utilizados como janelas para importação e exportação de todos os produtos, inclusive o ilícito. Tem a Marinha também e a praticagem também nesse ecossistema. A Marinha, a Capitania dos Portos. A Marinha é a polícia do mar. Então, é ela quem fiscaliza, por exemplo, se os navios atendem às recomendações da Marinha para a navegação, desde os navios das grandes embarcações às menores embarcações. Você pegar um jet ski, por exemplo. Quero conhecer o canal do Porto Santo. Você pode? Pode. A Marinha é quem vai te fiscalizar.
Se ela parar, você tem que ter autorização para conduzir ali seu jet ski, ou uma lancha, ou um iate, e assim por diante. E é ela quem fiscaliza também as regras internacionais. A autoridade portuária planeja a operação, entrada e saída de navios. Agora, no Porto de Santos, Ricardo, nós temos 65 navios atracados. Agora, nesse momento. Agora. E outros 60 navios esperando. Capacidade para 65. 65, perfeito. Nós temos 65 berços de atracação. Então, o porto, ele pode quebrar essa fila de acordo com o interesse nacional? Pode. Claro que eu preciso justificar, tem o compliance, a governança. Há alguns anos atrás não existia nada disso, né? Hoje, o porto é uma empresa absolutamente organizada, principalmente após a lei das estatais. Então, o Porto recebeu todos os prêmios dos últimos 5 anos como uma das principais empresas de transparência. É superavitária. Hoje nós temos 3,5 bilhões em caixa. Então, é uma empresa absolutamente organizada e acompanhada de perto pelos órgãos de controle. Inclusive tem um túnel, né, que a gente conversava nos bastidores. Vocês vão ter participação também na construção do túnel? 50% do túnel será subsidiado com o dinheiro do Porto. Mas antes disso é importante, até para quem está nos acompanhando, entender que formato que nós debatemos nos últimos anos, Ricardo. A política está intensa no país, né? Um lado defende privatizar tudo, até a polícia. O outro lado defende que o Estado tem que se organizar para que se apresente com mais eficiência. Essa é a discussão desse período histórico, né? Nós precisamos do Estado, mas não gostamos da corrupção, nós queremos transparência, governança e eficiência. Porque quando se fala em Estado, a gente pensa naquela senhorinha, muitas vezes com má vontade, no balcão, atendendo, né, com aquela letargia. E não é esse Estado que nós temos em algumas empresas públicas. A exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Porto de Santos. São empresas absolutamente eficientes. Agora, é claro que nós precisamos buscar maior eficiência e agilidade, que essa é a discussão. Quando nós assumimos há 2 anos e 5 meses, nós enfrentamos uma discussão de privatização do Porto de Santos. Então, o dia que eu cheguei, à época nós éramos em 800 funcionários, todos estavam com as malas prontas para que fossem embora. Porque a discussão era vender o porto, privatizar. Porque numa análise rápida, Renato, veja, olha, eu tenho 65 navios esperando na fila. Isso quer dizer que o porto não é eficiente. E eu tenho as cargas que ficam paradas nas estradas. É melhor privatizar. Que é um equívoco. E eu explico por quê. Esse porto, ele é tão estratégico para a segurança alimentar e a segurança nacional que ele jamais poderá ficar nas mãos de um fundo. Porque o fundo, ele se movimenta pela valorização das suas ações na Bolsa. Ao final do dia, esse painel indica que o soja é mais lucrativo. O que fará o fundo? Dará preferência para a carga do soja. O que eu faço com a celulose, com o suco de laranja, com containers, com o diesel? Daí entra o poder público para calibrar o interesse entre os privados. Daí a importância da manutenção de uma autoridade portuária pública, mas com governança, transparência, eficiência. O tamanho é o maior porto natural do mundo, né? É o maior natural, um dos maiores do mundo, 26 quilômetros de extensão, né, e um dos mais importantes do mundo também. Então, assim, esse porto, ele é a nossa janela de conexão com o mundo. E o que nós fizemos, então? Nós elaboramos um plano de ação para o Porto de Santos. Que porto nós precisamos pensando 20 anos à frente? Primeiro, a gente foi pesquisar o gráfico crescente de todas as cargas. E aqui, um detalhe que é extremamente importante. O Porto de Santos, ele é um porto multipropósito, diferente de portos chineses, por exemplo. Ele movimenta todas as cargas. Nós movimentamos containers, nós recebemos os produtos industrializados. E o porto também, ele é um reflexo da nossa economia. Se a economia vai bem, a gente reduz a taxa de desemprego e o nosso PIB cresce além do esperado, nós importamos mais produtos industrializados. O pessoal entra no site da China, compra mais, chega no Porto de Santos. E se o nosso agro vai bem, nós exportamos commodities. E tudo isso pelo Porto de Santos.
Então, o que nós fizemos? Nós planejamos o Porto de Santos pensando 20 anos à frente, fazendo uma previsão do crescimento do nosso agro e do nosso poder de importação de produtos industrializados. E aí nós planejamos. O que o Porto precisa? Acesso, aprofundamento do canal, para que o Porto receba os grandes navios cargueiros. Tem navio hoje, Ricardo, com capacidade para 20 mil containers. Isso equivale a 10 mil caminhões enfileirados. Um navio. 10 mil, Castilho. Veja só, demais, 10 hein? mil? Um navio. É muita E coisa. para isso nós precisamos de profundidade. Nós chamamos de calado. Hoje o Porto tem 15. Nós precisamos aprofundar esses 26 quilômetros para 17. Isso é uma obra de 6 bilhões de reais. Então, nós faremos já no ano que vem. Além disso, nós precisamos conectar as margens do Porto. E o Porto, embora receba o nome de Santos, ele está conectado com 5 cidades da Baixada. Então, é Santos, Guarujá, Uma população Cubatão, de 2 milhões de 2 pessoas. milhões de habitantes. Cubatão. São Vicente e Bertioga. Agora, com a mudança da poligonal. Então, esse porto é o porto do Brasil. E nós faremos a principal obra do governo federal, que é o túnel Santos-Guarujá. Parceria com o governo do estado, 50% caixa da autoridade portuária, governo federal, e 50% caixa do governo do estado. O edital está na rua. Depois de 97 anos, a gente conseguiu publicar o edital, que vai conectar as margens das 2 principais cidades do Porto de Santos, que é Santos e Guarujá. Você fala de acesso, né? Acho que é importante. Você tem essa estrutura gigante e esse túnel certamente vai melhorar, né, o fluxo das cargas, mas também tem a previsão de construção de uma terceira via da Imigrantes e tem o aeroporto que já está operando, né? Isso mesmo. Então, quer dizer, já está começando a... Você falou que a estrutura do porto é federal, né? E como que se monetiza, Palmeiras? Você falou que tem hoje não digo superávit, né? Uma empresa saudável, Sim. tem 3,1 bilhão no caixa. Como funciona? Então, muito sinteticamente, para as pessoas entenderem, né? Então, tem o porto, você falou muito didaticamente aqui, explicou, né, que ele surgiu com a chegada Das de caravelas, mercadorias, das isso. caravelas. Então, hoje está regulamentado, tem fiscalização de vários organismos, mas como que se monetiza? Como que o porto faz a sua arrecadação? E essa arrecadação é do ente federal? Perfeito. Bom, muito bem. E eu pergunto a Santos, o que Santos ganha? Tá. Né? O governo, ele estabelece uma área que nós chamamos de poligonal como área portuária. Tá. Então, nós temos 10 portos públicos no país e mais de 200 portos privados. Tá? A lei atual autoriza a operação portuária privada. Então, quando o governo estabelece essa área, chamada de poligonal, essa poligonal ela poderá ser ampliada. Então, hoje o porto tem 7,8 milhões de metros quadrados. Tá? E quem estabelece é o governo federal, o Ministério de Portos e Aeroportos. Simples assim. Ele pode ampliar alguns metros quadrados ou pode reduzir. E aí tudo que acontece de movimentação de cargas nessa área chamada poligonal, nós cobramos uma tarifa. Tarifa de acesso. O navio, quando entra, paga uma tarifa. O caminhão, quando entra nessa área... E essa tarifa paga tem uma relação com o tarifa. tipo de carga ou não? É Só pela... Você falou peso. 65 navios. Peso. Tá. Geralmente vinculado a peso. E além disso, essa é uma das fontes de arrecadação do porto. A principal fonte é a realização do leilão. Por exemplo, nós crescemos na importação de produtos industrializados. O porto movimentou ano passado 5,6 milhões de containers. A nossa capacidade é de 6,2 milhões de containers. Nós faremos o leilão de uma área hoje que sozinha tem capacidade para 3,5 milhões de containers. Então, o que nós esperamos arrecadar com esse leilão? Várias empresas serão inscritas, nós agendaremos um dia na Bolsa, na B3, e essas empresas, elas ofertarão o seu lance, que é a chamada outorga. Então, só com a outorga, o Porto espera arrecadar mais de 3 bilhões de reais, só por essa área. Ou seja, Garantiu a dragagem. garantiu a dragagem, garantiu 6. 50% do túnel. Então, veja, o poder de arrecadação
com esse leilão e essas tarifas, é que torna o Porto uma das empresas mais saudáveis do ponto de vista financeiro, que é superavitária. O ano passado, nós fechamos com um lucro líquido de perto de 1 bi e repassamos ao nosso sócio majoritário, 25% disso, quase 300 milhões de reais. Agora, então, assim, é um exemplo das empresas. Se você pegar outras empresas do Brasil, que são deficitárias, que muito se discute privatização, ou seja, o Porto de Santos, ao lado do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, é uma das empresas mais saudáveis do país hoje. Castilho, vamos dar uma navegada aqui no Vamos lá, TwinMind. vamos saber o nosso... Olha que interessante. Tem um TwinMind aqui que ele é um aplicativo de IA que eu tenho ativado, ele dá algumas sugestões e traz algumas polêmicas aqui. O que apareceu aqui pra gente, ó? Pergunta provocativa. Ele escreveu assim: como distribuir benefícios do túnel entre as 5 cidades envolvidas? E aí vai. Só vou colocar aqui para navegar. Não, acho que não precisa fazer a pergunta, até porque eu acho que sai do teu foco. Mas olha que interessante, ó, que ele falou aqui, ó. Impactos econômicos e sociais do túnel. Ele colocou aqui também como a mudança da poligonal que você citou, ó, afeta o desenvolvimento portuário. E vou puxar um pouquinho mais aqui, mas eu vou aproveitar e pedir para você contar alguns casos que chamaram a sua atenção. Casos que envolvam, pode ser segurança, por exemplo. Uma pergunta direta e você já vem com o caso. Eu lembro de, talvez 1 ano, 2 anos atrás, de um navio que parece que perdeu uma das máquinas ou estava muito vento, alguma coisa assim, e ele esbarrou, né, na margem esquerda, saindo para o oceano, e destruiu ali alguma coisa. Então, quando tem um vento muito forte, por exemplo, quem é que faz essa gestão? O navio espera, entra, aconteceu um problema de segurança, bombeiro vem, marinha, como é que funciona isso? Excelente pergunta. Bom, toda a navegação ela é acompanhada de perto pela Capitania dos Portos e pelos práticos. Não entra e não sai nenhum navio sem que tenha um dos nossos práticos conduzindo esse navio. Ele é o responsável, é uma regra internacional. Então, é claro que muitas vezes, principalmente com essas situações inesperadas, a força do vento, por exemplo, e a falha técnica, você não consegue controlar um navio desse. Um navio desse, para você possa organizar a parada, Castilho, você precisa reverter as turbinas 1.000 metros antes da parada. Ou seja, quando você reverte, ele vai parar 1.000 metros à frente. 1 quilômetro. Daí a importância de vários muito... rebocadores. Aquelas lanchas menores que você vê com as cordas amarradas no navio são os rebocadores. A depender do tamanho do navio e do peso, são precisos 4 rebocadores. Nossa. Com motores fortíssimos. E assim, e uma manobra calculada, organizada pelo prático, que está como responsável por aquele navio. Outra nomenclatura diferente, Práticos. né? Prático. Perfeito, que são profissionais que conduzem o navio. E muitos até brincam, né? Que são os profissionais com melhor remuneração do país. E merecem, pela responsabilidade que exercem, porque eles não têm o direito de errar. Então, isso acontece. Às vezes falhou, aí você arrebenta um cais desse. Qual o prejuízo de arrebentar um cais desse? Um berço desse parado por uma semana gera prejuízo de bilhões de reais para a operação portuária mundial. Agora, sobre o túnel, que essa pergunta é muito boa, qual é o impacto do túnel na economia, no meio ambiente? Eu precisaria de umas 7, 8 horas para falar da vantagem desse túnel aqui para nós, tendo em vista a relevância dessa obra para o Brasil. Mas só um exemplo, Renato. E qual a previsão desse túnel? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Em 3 anos e meio nós teremos um novo Porto de Santos. Com o canal aprofundado, o túnel entregue, os acessos e a transferência do terminal de passageiros É importante isso. para o Parque Cruzeiros. Valongo, cruzeiros. Então, o túnel. O Porto de Santos recebe diariamente 20 mil caminhões. Todos os dias, em média, 20 mil. chegam 20 mil caminhões. É uma frota As gigante. ruas ali em volta também são de atribuição da autoridade, manutenção das... Na poligonal do Porto, sim. Que esse é um outro problema que nós precisamos resolver. Todos os dias chegam 20 mil caminhões. 5 mil caminhões pegam produtos à margem direita, Santos, onde o porto está mais organizado, tem 400 anos de operação. Circulam 45 quilômetros para armazenar esses produtos no Guarujá, onde o metro quadrado é mais em conta. 45 quilômetros. Tem pneu, tem a hora do motorista, tem pedágio. Pelo túnel, 1 minuto e 30.
Vocês que são da área Olha isso. ambiental, esses 5 mil caminhões emitem ao ano 70 mil toneladas de CO2. Então, pelo túnel, olha o impacto no meio Não, ambiente é só com os caminhões. absurdo. Isso vai conectar a economia local, vai gerar emprego, vai trazer e gerar riqueza para uma área pobre de uma cidade rica, que é Guarujá. Então a gente vai copiar a boa infraestrutura já implementada, experimentada em Santos para a margem esquerda, que é Guarujá. Então o impacto desse túnel na vida das pessoas é extremamente importante. Questões ambientais, sociais, habitacionais e, em especial, para a logística, porque a gente Sim. está conectando as duas margens do porto, né? Mas não só, né? E tem a ampliação também da terceira rodovia. Você falou muito bem. O que Que não adianta, né, Pomini, só organizar Perfeito. em loco ali essa logística. Eu ouvi de um chinês, certa vez, que a boa logística é aquela que oferece menor tempo entre ponto A e ponto B. Ou seja, quanto maior a velocidade de entrega da carga, é sinal que a logística é boa. Por isso que o Porto de Santos, ele é o que é? Porque ele está a 70 quilômetros da mesa do consumidor. Muitos desses produtos que estão aqui em nossas mesas, eles passaram pelo Porto de Santos e saíram da China, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, essa é a logística. Agora, o que é o Porto de Santos nessa cadeia logística como um todo? Ele é apenas uma janela. Ele depende dos modais para distribuir esses produtos para o interior do país. 60% de tudo que chega e sai do Porto de Santos utiliza a rodovia. 30% ferrovia. 10% dutos. Uhum. Alguns produtos chegam, o navio abre a torneira e esse produto chega na cozinha de todas as nossas casas. Por exemplo, o gás. Ele vem pelo duto. Então, o que nós precisamos? O Porto de Santos está se preparando para 20 anos à frente. Como eu disse, nós teremos um novo porto, com o aeroporto funcionando, o túnel conectando as margens, o canal aprofundado, viadutos serão construídos, tudo em 3 anos e meio. Agora, nós precisamos de novos modais conectando principalmente a capital, que é a chamada terceira pista. Nós não temos a eficiência dos chineses, dos americanos, para planejarmos à frente. Por isso que nós copiamos esse planejamento, pensando 20 anos à frente, na infraestrutura brasileira, para o Porto de Santos. Quando nós planejamos a última pista que conecta o Planalto com Santos, foi há 80 anos, a Anchieta. À época, o Porto de Santos movimentava 4 milhões de toneladas. Hoje, fechamos em 24, agora, 179 milhões de toneladas. Meu Deus. Com a mesma pista. Por isso que para. Por isso que você vê todos os dias notícia. Caminhão para em Cubatão, leva a ponte, leva... Por quê? Porque nós não organizamos de forma devida. Então, muita carga na rua e pouca rodovia. E trem, né? Também não tem muito Trem, 30%. 30%. Não dá para aumentar? Dá, mas é muito caro e demanda tempo. Agora nós retomamos nos últimos 10 anos. A gente vai ter o reflexo dessa retomada em investimento em linhas férreas a partir de 2040. Então, ou seja, porque tem as questões ambientais, e aí tem a terceira pista que o Ricardo mencionou. A comunidade portuária se organizou, e o Porto participou muito disso, e pressionou o governador do estado para que ele anunciasse a construção da terceira pista. E já foi anunciada. Então, ele já convocou a Eco-Rodovias. Quando a Imigrantes foi projetada, não a Anchieta, ela já previa uma pista conectada Paralela. para carga. Esse projeto já está pronto, só que demora. Estou falando de uma nova descida do Planalto Santos, novos túneis furando aquelas montanhas. Então, pode pôr 7, 8 anos à frente. Então, Como os cruzeiros. bom, Cruzeiro, nós Vamos recebemos... encerrar falando de cruzeiro, né, Bora. Castilho? Pois Bora. passa. Falando de O viagem. papo é uma tão bom delícia, aqui. né? Quem não fez cruzeiro, faça. É uma delícia. Eu sou entusiasta do cruzeiro. Só engorda um pouco, né? Engorda. Cruzeiro tem esse engorda, problema. gente, Mas né? tem academia. Boas academias hoje, viu? Nos navios. Nós encerramos a temporada. A temporada de cruzeiro em Santos começa em outubro, termina em abril. O ano passado, nós fechamos essa temporada com 1.200.000 passageiros. Uau. Então, veja a importância. Cada passageiro
gera pelo menos 3 a 4 empregos para a comunidade local. E você perguntou, o que ganham as cidades com o Porto de Santos? Ganhar imposto, renda, emprego. Santos é o que é graças ao Porto. Se você perguntar para o prefeito, que é um querido amigo, parceiro de Santos, ele vai dizer o contrário. Ele vai falar, não, o Porto só é o que é graças à cidade, né? Mas fato é que as infraestruturas se ajudam. Desenvolvimento regional e Santos, e foi assim, e é assim em todo o mundo, as cidades começam pelo Porto. Tanto é que você, quando visita a cidade de Santos, principalmente a arquitetura, você muitas vezes parece que está na Europa. Portugal, Espanha, todas as construções guardam relação com a navegação internacional. Museu do Café. Nós faremos a transferência do terminal de passageiros em 3 anos e meio, no padrão Miami, um mega terminal de um orçamento de 1,6 bilhão de reais para transferência para o Parque Valongo. Porque, para finalizar, quando nós chegamos, nós conversamos muito com a população local. Havia uma carência muito grande, Castilho, de integração do porto com a cidade, como já fez a Europa, até a Argentina com o Porto Madeiro, Rio de Janeiro com o Porto Maravilha. Então nós localizamos uma área sem operação e entregamos à população local. E a primeira fase já inaugurada recebeu mais de 500 mil pessoas. Agora, nesse final de semana, nós recebemos o Festival Inverno, organizado pela cidade de Santos. É uma área de contemplação. E, num futuro próximo, o terminal de cruzeiros ficará ali, em frente ao Museu do Café, Museu do Rei Pelé, a 15 de novembro, aquele centro histórico lindíssimo da cidade de Santos. Com isso, a gente integra o porto com a cidade, oferecendo área de contemplação efetiva. Certamente será o principal centro turístico do litoral e, ao mesmo tempo, planeja um porto do futuro com boa infraestrutura. Pomini, muito obrigado por estar aqui com a gente. Castilho. Pomini, é uma pena que o assunto, que o tempo é pouco, mas você falou umas 7, 8 horas, então gostaria de deixar aqui o convite para você voltar, para a gente poder falar um pouco mais sobre o Porto e sobre outras experiências que você já teve aí também. Eu ia perguntar, eu tinha muitas coisas para perguntar. Uma delas... Vai ter que voltar. Tem que voltar. Vamos voltar, tem que voltar. prazer. Contar os cases. Só os cases. Você falou, eu pensei que você ia perguntar, teve um caso emblemático, vamos deixar para um próximo, mas é sobre os ilícitos, queria que você contasse uma próxima... Tem muito, até corpo chega em container. Eu sei que tinham, o tráfico de entorpecentes vinham no casco do navio, né? Hoje aí os mergulhadores mergulhador, as drogas no casco do navio. Mas olha, foi um papo muito enriquecedor. Acho que as pessoas que não conhecem, né, não têm dimensão do que é o Porto, a importância e o que é o Porto de Santos, hoje certamente tiveram uma ideia. Obrigado, Pomini. Foi uma grande alegria. Faz aquela pergunta no final. Vou perguntar para o Pomini, né, para a gente cotejar. Ele que é um grande cientista do direito, né? O que é a justiça para você? Olha, boa pergunta, hein? Bom, a justiça é entregar para o próximo aquilo que a gente deseja para nós mesmos, né? Eu acho que, a grosso modo, é isso. Agora, levando em consideração os aspectos políticos, cada um tem uma justiça própria, né? É muito subjetivo, né? É isso. Pomini, obrigado, viu? E Eu até uma próxima, então. Obrigado, Pomini. Pessoal, até a próxima. Fiquem bem e fiquem com Deus. Tchau.